Uma semana é muito tempo em uma guerra. Qualquer coisa pode acontecer. Para a Rússia, 7 dias podem transformar uma economia de exportação de petróleo em recuperação em caos devido aos ataques ucranianos em profundidade. Sim, foi exatamente isso que ocorreu, pois a Rússia teve que enfrentar 7 dias de inferno que a despojaram de tudo. A Ucrânia realizou em uma semana o que as sanções não fizeram em anos, restando a Rússia apenas vasculhar os destroços em chamas. Primeiro voltamos ao dia 31 de março, quando saiu a notícia de que a Ucrânia realizou um ataque em profundidade contra o vital porto russo de Ust-Luga, no Mar Báltico. O ataque foi contra um grande complexo petrolífero que processa 700 mil barris de petróleo exportado diariamente. Além de exportações como grãos, fertilizantes e carvão, foi um golpe contra uma rede do Mar Báltico responsável por 40% das vendas de petróleo da Rússia. Isso já seria uma péssima notícia para Putin. O que vimos em 31 de março não foi um caso isolado, mas sim quase uma volta olímpica. Foi o ápice de uma série de ataques em profundidade durante uma semana contra Ust-Luga e outro porto russo no Báltico, Primorsk. Na verdade, o ataque de 31 de março representou a 4ª vez em uma única semana que os drones da Ucrânia caíram sobre Ust-Luga. Essa pressão contínua deixa claro para Putin que a infraestrutura de petróleo, antes tida como segura, agora é alvo. Esqueça, não é só um alvo, é algo que a Ucrânia pode atingir a qualquer momento. O mesmo se aplica a Primorsk, alvo de repetidos ataques ucranianos durante uma semana infernal para a Rússia, que deve ter parecido interminável. A United 24 Media fornece os detalhes, observando que a campanha da Ucrânia contra os portos de Putin no Mar Báltico começou em 23 de março, com alguns ataques que pareciam isolados. A Ucrânia lançou novamente seus ataques de drones, aparentemente em resposta à vantagem russa diante do caos no Irã. Mas era só isso que ia acontecer, e se fosse só isso já bastava. O ataque de 23 de março provocou explosões e incêndios em tanques de combustível em Primorsk. Esses tanques são fundamentais para o porto, que armazena até 921 mil toneladas de petróleo bruto e 240 mil de derivados em plena capacidade. Mas o que parecia ser um ataque isolado provou ser qualquer coisa menos isso. A Ucrânia continuou. Dia após dia, drones têm caído sobre Ust-Luga e Primorsk, em uma campanha impressionante que é muito maior e mais forte do que qualquer coisa que Putin poderia ter antecipado. Esses portos deveriam ser seguros. Por isso a Rússia usava esses portos. Mas drones ucranianos viajam centenas de quilômetros, evitando ou não encontrando defesas aéreas, causando 7 dias de sofrimento ao líder sádico, que ordenou a invasão da Ucrânia. Depois dessa semana infernal, a Rússia precisa encarar um fato. Tudo está pegando fogo em Ust-Luga e Primorsk, e os resultados falam por si só. 3 tanques de combustível em Ust-Luga foram destruídos em ataque em 29 de março. Esses tanques tinham capacidade total de 90 mil toneladas de óleo, agora queimando junto com as carcaças destruídas dos tanques. O ataque ucraniano em 25 de março ao mesmo porto destruiu 5 tanques, queimando 150 mil toneladas de combustível, e atingiu 3 navios-tanque da frota fantasma atracados. Danos parecidos ocorreram em Primorsk, levando a Rússia a suspender todo o carregamento de petróleo diversas vezes na última semana. Enquanto apaga incêndios e avalia danos, lida com a necessidade de semanas ou meses de manutenção para recuperar parte da capacidade anterior de seus portos destruídos. Mesmo que os reparos comecem, a Rússia sabe que a Ucrânia pode atacar os portos de novo. Nada os deteve nos 7 dias de inferno, e é improvável que a Rússia reaja a futuros ataques. A ausência de navegação nos petroleiros da Frota Sombra também é reveladora. Entre 23 e 31 de março, só 4 petroleiros foram carregados em Primorsk. O número habitual é 10. A Ucrânia diminuiu em 60% o volume carregado nos petroleiros. Em Ust-Luga, a queda foi de 80%, pois só 2 dos habituais 8 foram carregados. E claro, menos petroleiros significa menos petróleo vendido. De um número típico de 4,1 milhões de barris exportados por dia, as vendas de petróleo da Rússia despencaram para apenas 2,3 milhões de barris. São 1,8 milhão de barris não vendidos diariamente, enquanto a Rússia tenta aproveitar, já que os preços do petróleo subiram após a Operação Fúria Épica. Menos barris vendidos também resulta em menos receita para a indústria petrolífera russa. O relatório da mídia United 44 Media, de 31 de março, traz os detalhes. Diz que o preço médio do Urals, o petróleo bruto da Rússia, subiu 11,30 dólares, atingindo um pico de 73,24 dólares por barril,
como resultado da guerra no Irã. Apesar do forte aumento, a semana infernal que a Ucrânia impôs à Rússia com sanções aéreas fez o país gerar só 1,44 bilhão de dólares na semana encerrada em 29 de março. Na semana passada, as gigantes do petróleo russas faturaram 2,45 bilhões de dólares americanos. Assim, mais de 1 bilhão de dólares americanos em receita ficou sem ser tributado pelo Kremlin para a guerra. Esse é exatamente o ponto. A Rússia achou que tinha recebido uma tábua de salvação econômica na guerra, já que a combinação do fracasso das sanções ocidentais e a rápida alta dos preços do petróleo permitiriam que ela gerasse bilhões de dólares a mais em receita de petróleo. E então algo mudou. A Ucrânia mirou com seus drones e atingiu alvos repetidas vezes. A vantagem que a Rússia queria aproveitar enquanto havia chance pegou fogo sob o ataque ucraniano aos portos do Báltico. Em 7 dias, a Ucrânia fez o que as sanções não conseguiram em anos. E levou a economia russa, que teve um breve vislumbre de esperança, rapidamente à ruína completa. Voltaremos às questões econômicas da Rússia depois. Primeiro vamos focar nas falhas das sanções, já que a semana da Ucrânia enfraquecendo as exportações de energia da Rússia pode ser vista como uma resposta direta a essas falhas. Não seria justo dizer que as sanções ocidentais falharam totalmente contra a máquina de guerra russa. Elas prejudicaram um pouco a capacidade de Putin de travar a guerra, como aponta o Economics Observatory. Desde o início da invasão de Putin até agosto de 2025, as sanções ocidentais fizeram a Rússia perder cerca de 100 bilhões de dólares em receitas, que não podem mais ser usadas para pagar soldados ou fabricar equipamentos para serem usados na Ucrânia. Esse é um bom resultado, não há como negar. No entanto, o problema está no fato de que 100 bilhões de dólares, em pouco mais de 3 anos, empalidecem em comparação com a quantidade de dinheiro que a Rússia ainda conseguiu gerar com a venda de petróleo e gás. Só em 2024, aponta o observatório, a Rússia conseguiu gerar 235 bilhões de dólares com suas exportações de petróleo e gás. Isso aconteceu apesar das sanções, e na verdade foi 0,5% a mais do que o valor gerado em 2023, e apenas 3,7% a menos do que a receita gerada em 2021, que foi o ano após a pandemia de Covid-19 ter prejudicado as vendas de petróleo. Esses não são os tipos de resultados abrangentes que a Ucrânia precisava ver com as sanções, e isso teve como consequência dar a Putin muito mais dinheiro do que ele deveria ter para financiar sua invasão à Ucrânia. Inclua a frota fantasma, que Putin teria gasto mais de 14 bilhões de dólares para criar, e que traz ainda mais dinheiro ilegal de petróleo e gás para a Rússia, e o problema só aumenta. As sanções do Ocidente parecem boas no papel e têm efeito, mas elas não vão longe o bastante, e pode-se dizer que a aplicação das sanções não cumpriu o prometido. Assim foram lançadas as operações Fúria Épica e Leão Rugidor. A operação conjunta contra o Irã, embora eficaz ao mostrar o poder de fogo dos Estados Unidos, agravou o problema das sanções ao dar um fôlego à Rússia, mesmo não sendo tão forte quanto Putin queria. Mas já que estamos falando disso, se esse é o tipo de análise que você quer ver, lembre-se de se inscrever no The Military Show. A gente explica tudo assim, toda semana. Há muitos argumentos prós e contras sobre continuar a Operação Fúria Épica. Todos concordam que isso causou caos nos mercados de energia. A decisão do Irã de bloquear o Estreito de Hormuz com táticas assimétricas impactou diretamente a alta dos preços do petróleo que mencionamos. Nas primeiras semanas do conflito, Putin e seus aliados sorriam enquanto o dinheiro do petróleo entrava. Em 12 de março, o The Guardian informou que a Rússia arrecadou cerca de 6 bilhões de euros, 6,93 bilhões de dólares, com a venda de combustíveis fósseis nas 2 primeiras semanas da guerra no Irã. Isso representou um aumento de 14% em relação ao mesmo período de fevereiro, totalizando um extra de 672 milhões de euros, ou cerca de 776 milhões de dólares, em vendas de petróleo, gás e carvão. Esse dinheiro extra não era para a Rússia lucrar, e o Kremlin pode taxá-lo para financiar a invasão de Putin. No fim de março, o Business Insider informou que o petróleo russo era vendido acima do preço global, devido ao choque de oferta causado pela guerra do Irã. O petróleo russo, antes vendido com desconto de 12 dólares, agora é negociado com prêmio de 4 dólares sobre o do Mar do Norte, efeito contrário ao esperado pelas sanções e tetos de preço. Sobre sanções, Putin tem obtido outro benefício desde o início da guerra do Irã. No final de março, os Estados Unidos aliviaram algumas das sanções que haviam imposto contra a Rússia.
Isso não é uma suspensão total das sanções, e é importante notar que é apenas temporário. Mas o que isso significa é que certas embarcações russas que estavam na lista de sanções dos Estados Unidos, incluindo navios petroleiros que navegam sob a bandeira russa, receberam uma licença geral para concluir suas operações de descarregamento de petróleo. Segundo a Hemácias Ukraine, a suspensão vale só para cargas carregadas antes de 12 de março e vai até 11 de abril. Apesar das restrições, a decisão dos Estados Unidos gerou reações mistas. É compreensível que os Estados Unidos tenham tomado essa decisão, pois veem a suspensão temporária das sanções como solução rápida, embora não duradoura, para o choque nos preços do petróleo causado pela Operação Fúria Épica. Porém, líderes ocidentais como o chanceler alemão Friedrich Merz e o presidente francês Emmanuel Macron consideraram a medida desnecessária e, segundo Macron, injustificada. Um alívio temporário para a Rússia pode facilitar futuras flexibilizações de sanções, especialmente se a Operação Fúria Épica virar uma campanha prolongada. O presidente ucraniano Zelensky condenou e disse em reunião com Macron na França: suspender as sanções fortalecerá a posição da Rússia. Esse alívio dos Estados Unidos pode dar à Rússia cerca de 10 bilhões de dólares para a guerra, dificultando a paz. Tudo que os Estados Unidos fizeram para ajudar a Rússia é temporário. O mesmo pode ser dito do bloqueio do Estreito de Hormuz e do caos nos preços do petróleo que ele ajudou a causar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em 1º de abril que os Estados Unidos estão finalizando o trabalho no Irã, o que deve levar mais 2 ou 3 semanas. Vamos esperar para ver se isso é verdade. Se for, o fim do caos que favoreceu a Rússia pode estar próximo. Mas para a Ucrânia, qualquer benefício para a Rússia já é demais. Ao invés de permitir que Putin fique impune e lucre, devido à má aplicação das sanções e à Operação Fúria Épica, a Ucrânia optou pela segunda opção. Se as sanções tradicionais não estão ajudando tanto quanto deveriam, uma semana de sanções aéreas resolverá o problema. Isso nos leva de volta a Ust-Luga, Primorsk e a toda a principal rota de escoamento do petróleo russo pelo Mar Báltico. Além disso, ainda tem mais uma coisa que não cobrimos, então fique com a gente até o final para descobrir o que é. Agora, na frente báltica, já compartilhamos muitos números sobre o impacto imediato dos 7 dias de inverno. Vamos analisar o que a Ucrânia conquistou de forma mais ampla. Segundo o Atlantic Council, os 2 portos bálticos que a Ucrânia destrói há 7 dias respondem por 40% da capacidade de exportação russa. Esse é um número enorme, e os ataques da Ucrânia contra essa capacidade estão causando muita preocupação dentro e fora da Rússia. O analista da indústria de petróleo e gás, Boris Arnstein, já classificou o que vimos esta semana como a ameaça mais séria às exportações de petróleo russo desde que Putin lançou sua invasão em 2022. A ameaça pode crescer. A Ucrânia definiu rotas para portos do Báltico e a Rússia, após mais de uma semana, ainda não respondeu. Esses ataques também são uma prova, caso ainda fosse necessário, de que a Ucrânia desenvolveu suas capacidades de ataque de longo alcance, a ponto de poder atingir um grande número de alvos que são de importância crítica para a Rússia. Todos esses são sinais aos quais Putin precisa prestar atenção, porque a Ucrânia, atingir repetidamente os portos do Báltico da Rússia, vai tirá-los de operação, talvez durante toda a duração da guerra na Ucrânia, assumindo que a Ucrânia continue aplicando suas sanções aéreas. Vamos relembrar o sucesso inicial da Rússia nas vendas de petróleo nas 2 primeiras semanas da Operação Fúria Épica. Como dissemos, o The Guardian informou que a Rússia faturou 6,93 bilhões de dólares nas 2 primeiras semanas da guerra. Portos do Báltico quase fechados pela Ucrânia. Situação se aproxima do bloqueio total. Se isso acontecer, os 6,93 bilhões em 2 semanas caem para 4 bilhões e 158 milhões de dólares, só pelo fato de a Rússia perder 40% de sua capacidade de exportação. Vamos considerar os 235 bilhões de dólares citados antes como receita da Rússia com petróleo e gás em 2024. O valor cai para 141 bilhões quando 40% da capacidade exportadora da Rússia fica fora de operação. Destacamos que as sanções aéreas da Ucrânia mostraram que a economia russa pode ser fortemente impactada em apenas uma semana. Imagine o que a Ucrânia faria com 1 mês ou 1 ano de ataques. Os portos bálticos poderiam ser transformados em uma zona de perigo que nenhum capitão de navio-tanque em sã consciência iria querer entrar. Isso poderia retirar bilhões de dólares do cofre de guerra de Putin. E fica ainda melhor para a Ucrânia. Há pouco dissemos que há outra coisa que ainda não cobrimos no vídeo. Essa outra coisa é a Sibéria.
Se Putin já considera um problema o que ocorre nos portos bálticos russos, ficará ainda mais irritado ao perceber que a Ucrânia prepara uma campanha para paralisar a economia russa. A United 24 Media tem os detalhes, destacando que os Tuluga e Primorsk fazem parte de uma cadeia de suprimento de petróleo siberiano que inclui o oleoduto Druzhba e duas refinarias, Kiroshinevda Orgsintes e Yaroslavl. Essas instalações respondem por 2,6 milhões dos 9 milhões de barris diários que a Rússia diz poder produzir. Quase um terço das exportações de petróleo da Rússia está nesses 5 locais. Agora, os Struga e Primorsk estão sendo tão atingidas que precisam fechar. O fechamento do oleoduto Druzhba desde janeiro causa problemas de abastecimento para a Hungria, Eslováquia, República Tcheca e outros países europeus. São 3 de 5 pontos conectados. Outro fator surge ao perceber que a semana infernal que a Ucrânia impôs à Rússia incluiu um ataque à refinaria Kiroshinevda Orgsintes no meio da semana. O ataque fechou a refinaria, reduzindo ainda mais os barris que a Rússia poderia exportar. Quanto a Yaroslavl, você provavelmente já pode imaginar o que estamos prestes a te contar. Ela também foi atingida. Em 28 de março, soube-se que a refinaria pegou fogo após ataque de drone ucraniano. As peças foram se encaixando. Embora os Tuluga e Primorsk estejam em destaque, o real problema para a Rússia é que a Ucrânia destruiu toda a cadeia de suprimentos de petróleo da Sibéria. Aos poucos, tudo desmoronou, de forma coordenada e calculada como nunca vimos da Ucrânia durante a guerra. Os ataques isolados às instalações de petróleo da Rússia chegaram ao fim. A Ucrânia aprimorou sua estratégia novamente. Ataques frequentes a pontos-chave das cadeias de suprimentos são agora comuns em ataques em profundidade, e esse é o grande problema para Putin. Ele pede ativos críticos que sustentam a economia russa, que está estagnada, e até especialistas pró-Kremlin dizem que ela está à beira do colapso. Banco Central da Rússia, Escola Superior de Economia e Centro de Análise Macroeconômica e Previsão de Curto Prazo apontam indicadores de recessão na economia russa desde novembro de 2025. E daqui para frente, só vai piorar. A Ucrânia encurralou a Rússia. O desafio agora é mantê-la assim. A Semana do Inferno deve ser uma série de golpes rápidos, seguidos de cruzados, uppercuts e tudo que a Ucrânia conseguir lançar contra a Rússia. A Ucrânia deve agora manter a cadeia de suprimentos da Sibéria inoperante. Fechamentos temporários mostram a eficácia das sanções aéreas da Ucrânia. Mas se isso continuar, a Operação Fúria Épica terminará. A infraestrutura da Rússia não vai se recuperar, e os bilhões já perdidos com ataques da Ucrânia podem virar dezenas de bilhões, pressionando Putin a encerrar sua invasão. Enquanto a Rússia tenta se recuperar das feridas que a Ucrânia insiste em reabrir após a Semana do Inferno, a Ucrânia segue se fortalecendo. Acordos estão sendo assinados no Oriente Médio que podem garantir o futuro financeiro e militar da Ucrânia por muito tempo. E tudo isso está acontecendo por causa das lições que a Ucrânia aprendeu em sua batalha contra a Rússia. Quer saber mais? Veja nosso vídeo sobre como a guerra no Irã faz da Ucrânia um ator-chave no Oriente Médio. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para ver mais das nossas análises sobre a campanha de ataques em profundidade da Ucrânia contra a Rússia. E como sempre, obrigado por assistir.